de começar o vídeo, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Caso você seja alguém que estudou comigo, eu gostaria de realmente pedir desculpas, tá? Para as pessoas que foram de alguma forma afetadas pela ação que cometi nesse vídeo. E também gostaria de deixar bem claro que não foi a minha intenção de afetar nenhum dos envolvidos, e sim apenas fazer uma caçoação, uma brincadeira a um determinado grupo de pessoas, e que a proporção que esse fato levou não foi de meu querer. Enfim, as pessoas que afetei, minhas sinceras desculpas. Apesar de nesse vídeo não parecer isso, foi mal por tudo, guys, sério. E aí, pessoal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje irei relatar a vocês o dia em que eu simplesmente tomei uma das piores decisões que eu poderia e fiz a minha turma inteira me odiar, mesmo que eles não soubessem que era eu. Assim, eu fiz essa decisão imaginando que nada demais ia acontecer. Mas assim, o destino, por sua vez, né, fez com que a consequência para essa ação fosse completamente o oposto do que imaginei e me levasse a temer de minha integridade social. Bem, bom, esse acontecimento, ele veio ocorrer bem na época que eu tinha uns 15 anos, 15 para 16 anos, e eu estava entrando no ensino médio. E por coincidência, esse acontecimento que eu vou estar relatando, ele aconteceu justamente na mesma semana em que eu levei uma bolada no busto. Enfim, esse fato em si, eu falo melhor dele no outro vídeo. Mas voltando para o assunto do vídeo, bem, esse acontecimento ele veio ocorrer na semana pré-jogos, jogos internos, claro. E todas as turmas da minha escola estavam treinando de alguma forma para as modalidades que seriam disputadas. E bem, até aí estava tudo normal, né? Mas o verdadeiro embate era que as turmas de manhã e de tarde, claro, elas se odiavam muito. Só que, cara, eu não sei se era porque a escola era estadual e também porque estava chegando a época dos jogos internos, mas elas não se bicavam nem um pouco. E, cara, era uma rivalidade muito tóxica. Só para vocês terem uma noção, a nossa escola realizou um regulamento a respeito dos jogos internos que penalizava a turma que estivesse fazendo qualquer prática desportiva, ou seja, xingar o amiguinho. E bem, apesar de ter esse regulamento, não adiantava de nada, né? Porque o que aconteceu nesse vídeo é a prova do contrário. E é com base nesse contexto, né, que o assunto do vídeo se encaixa, pois em um dia, não sei qual foi, um grupo de garotas da turma da tarde estava treinando, entre aspas, né? Porque, cara, grupo de garotas treinando. E bem, essas garotas eram igual eu, não sabiam jogar futebol. E elas estavam treinando justamente esse esporte. E acabou que no momento apareceu um moleque da minha sala, né? Que ele era o atleta na nossa sala. O cara realmente joga bem, até hoje. E ele ficou caçoando dessas meninas, junto de outros moleques da panelinha dele. E, bem, a parada era que ele não se limitou ao local, pois ele também compartilhou informação com o nosso grupo de mensagens, lá do WhatsApp. E nesse momento, algumas pessoas começaram a caçoar a galera da tarde, falando que eram ruins, pé torto, eram um bando de lerdos, enfim, tiração de sarro normal. E isso era papo de 8 horas da noite já, mais ou menos. E cara, o bagulho foi tão tenso que eu lembro até hoje o horário, meu Deus. E bem, nesse período das 8 horas da noite, normalmente, fazendo as coisas daqui de casa, tipo lavar a louça da janta. E foi justamente no momento que eu ia desligar o celular e ir fazer a minha obrigação, que uma simples decisão fez eu ir querer ver o status de um amigo, entre aspas, né? Porque depois desse acontecimento a gente meio que se distanciou. E bem, eu fui ver o status desse amigo, né? Antes de eu ir lavar a bendita louça. E mano, quando eu vi os status dele, tava o seguinte: que treino ruim, cara, meu Deus. Mano, pra quê? Assim, eu acho nada. Eu tenho certeza do que o que eu fiz a seguir foi uma das piores decisões que eu já tomei, ó. Mas enfim, eu vi aquele status e simplesmente me deu vontade de iniciar uma conversa com esse amigo. Só que aquilo, cara, eu já tava na maldade, não vou mentir. Eu queria caçoar de verdade com o cara. E principalmente com o pessoal da tarde, porque o pessoal da tarde era ruim. O pessoal da minha turma viu que eles eram ruins e o cara tava admitindo, cara, eu tava na maldade. E foi nessa daí que ele simplesmente veio a ideia de printar uma série de mensagens que o moleque atleta da nossa sala mandou no grupo falando mal das gurias da tarde, porque, assim, na minha cabeça, o cara, como ele era especialista e ele tava falando o ruim das gurias, ele tava meio que falando, ó, vocês vão perder pra gente nos jogos internos. Aí eu peguei, printei, mandei para esse amigo. E, bem, o problema foi que eu não mandei de view única. Eu errei feio. Só que aquilo, na época, eu era bem inocente.
ou ignorante. Burra, tá, eu admito, eu era burra. Mas na minha cabeça, por ser uma conversa particular com um amigo, ele não iria mandar para as outras pessoas. E antes que vocês me chamem de burra novamente, eu queria deixar bem claro aqui que esse amigo em questão que mandei os prints, eu tinha uma certa confiança com ele. Pois um tempo antes, eu já tinha contado meus segredos para ele, ele não havia contado para ninguém. Até onde eu sei. E, pô, tinha uma relação de confiança aí. Então, eu mandei o print pra ele. Eu não imaginava que ele iria mandar pro pessoal do grupo, da sala dele. Então, gente, mas não tem o que fazer, eu vacilei. Pensei errado. Mas, enfim, com a sua ação, conversa terminada, eu larguei o celular de mão e fui lavar a louça. Só que, eu não sei vocês, galera, mas eu sou do tipo de pessoa que é quase obrigatório estar ouvindo algum tipo de música enquanto eu faço qualquer coisa na minha vida. Então, deu uns 15 minutinhos lavando a louça e eu decidi pegar o celular pra ouvir música, né, enquanto eu terminar de lavar as panelas. Só que tinha um problema. Quando eu peguei meu celular, virei a tela pra mim, cara, mais de 300 mensagens, mais de 300. Sabe o que é 300 mensagens, minha gente? Pois então, eu recebi 300 mensagens. Eu não, né? Mandaram lá no grupo. E, gente, o povo era rápido, hein? E tudo isso era do grupo da nossa sala e era tudo sobre, mano, vazaram o pitch do atleta. Meu Deus, quem foi? Não sei. Aí o atleta pegava e mandava. Tamo mandando mensagem até no privado, cara. Mano, essas 300 mensagens era só do pessoal da turma descascando o cara da print. Era gente mandando um áudio, era cara recebendo ameaça no privado, era xingamento, briga, era ódio genuíno, gente. E eu, no auge dos meus 15 anos, frouxa pra caralho, tava me cagando de medo, não vou mentir. Porque assim, galera, a galera tava com raiva e botando pressão para o culpado se revelar. E eu não vou mentir, eu já tava aceitando meu fim. Tava imaginando que eu ia chegar no céu e ver a galera lá que desviveu por coisas compreensíveis e eu chegar por conta de um print vazado. Meu Deus. Mas aí vocês me perguntam, Manda, alguém descobriu que foi você? A resposta é não. Não até esse vídeo, pelo menos. Até porque o pessoal ficou se acusando entre eles, sabe? Acusaram o mano que tinha vários amigos da galera da tarde. Acusaram o pessoal do grupinho do atleta que poderia ter furado o olho do cara. Mas não duvidaram da frouxa nerd da sala, tá? Ainda bem. Aliás, detalhe, esse vazamento aconteceu, se não me engano, foi numa sexta, né? Até porque eu passei o final de semana todo rezando, esperando que Deus me livrasse dessa. E quando chegou na segunda, eu não vou mentir, eu queria faltar, né? A pressão tava batendo aqui no peito, eu ia ter um infarto qualquer hora. Mas o pessoal da sala foi inteligente. Ou foi burro demais. Porque eles simplesmente mandaram lá no grupo falando assim, ai, que o culpado vai faltar amanhã, certeza. Não, que quem faltar amanhã é o culpado, não sei o que, não sei o que. Cara, eu ia cair nesse bait aí, não vou mentir. Só que quando eu vi a mensagem, eu simplesmente fui, né? Só que aquilo não foi só eu que pensei desse jeito. Todo mundo da sala foi naquele dia. Só para vocês terem noção, todo dia naquele ano tinha ao menos uma pessoa que faltava. Só que naquele dia em específico ninguém faltou. E até a turista da sala, que foi acho que 3 dias no ano, foi muito ainda, ela foi naquele dia. Ou seja, era 4 dias no ano que ela foi. Só que aquilo, apesar de estar todo mundo naquela sala, ainda assim não se falava outra coisa a não ser do maldito print. Até pra nossa coordenadora da sala, que ela não tava sabendo de nada, contar esse print. E ela ficou falando mal da pessoa e eu, meu Deus, eu no meu cantinho pensando o que eu tava fazendo. Aliás, tem um momento que eu lembro nitidamente, que hoje em dia eu acho engraçado, mas na época foi tenso, que foi no momento em que uma guria se virou pra mim e perguntou a minha opinião da situação. Aí eu dei uma enrolada, né? Falando que aquilo era paia e o atleta estava sendo crucificado por besteira. E realmente, eu até hoje eu acho que foi uma grande besteira, até porque estavam fazendo uma coisa muito pesada, no meu ponto de vista, em cima do cara. E, bem, só que para melhorar ainda mais o meu disfarce, eu perguntei o que havia no print, né? Até porque parece que o bagulho passou até na mão do presidente, pelo jeito que a coisa escalonou. Só que esse print rodou todo mundo, só que ele não apareceu no nosso grupo. Aí, por eu ser uma pessoa alheia, que não tem nada a ver com isso, e que com certeza não viu o print, eu perguntei, tá, mas o que tinha nesse print? Aí a guria me falou tudo o que eu tinha printado. Aí, sabe o que eu respondi? Pô, esse cara aí foi vacilão, hein? Cara, a falta de caratismo em mim naquele período, nesse dia em específico, cara,
dá vontade de pegar e puxar minha versão de Kizan, dar um tapa na cara, vai criar juízo, filha da... Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Peço novamente desculpa pelas pessoas que foram afetadas por essa minha estupidez, principalmente pro atleta, né? O cara tava recebendo um monte de mensagem da galera da tarde por minha causa. Eu instiguei ainda mais a fúria alheia e realmente peço desculpas, tá? Não foi minha intenção, eu só queria caçoar e acabei tomando bem no... Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu enviar vídeo novo para vocês. E vocês serem notificados na hora. E por fim, compartilhe com seus amigos o vídeo, que isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Bem, é isso pessoas, falou, valeu!